realmente. Mas falando sobre melhorias aí no digital, a gente tem mais um avanço, Val, no mundo digital, falando sobre isso, inclusive, a gente estava comentando aqui sobre regras, internet, tudo também. Tem um avanço por aí? O que aconteceu? Tem sim, viu, Su? A gente, desde o ano passado, eu lembro que, inclusive, que desencadeou muito esse debate na sociedade, foi o influenciador Felca, que acabou ali justamente trazendo à tona, dando luz a um tema que, de fato, estava na nossa cara, mas a gente, enquanto sociedade, enquanto órgãos competentes e fiscalizatórios, não queriam ver, que era justamente o acesso livre a essas redes, que casa muito o que a gente falava agora há pouco, enquanto pais responsáveis, que em meio ao mundo digital se perdeu muito o controle sobre o que os nossos filhos, os nossos jovens, adolescentes, crianças estão consumindo nesses ambientes. Por conta disso, houve então uma pressão popular para que se houvesse uma maior fiscalização, uma regulamentação dessas redes, como o Roblox, o Discord, o próprio YouTube, que acaba sendo ali a válvula de escape para muitos pais que entregam o celular na mão desses filhos, para que eles possam ali ter um tempo, conseguir fazer os demais afazeres em meio a uma vida tão atribulada. E agora a novidade essas redes sociais, essas redes precisam adotar uma verificação de idade com selfie. E aí acabava sendo um ambiente para pessoas mal intencionadas, para pedófilos, pessoas que faziam tráfico humano, que acabavam tendo um convívio e uma relação bem próxima a crianças e adolescentes. E aí agora essas plataformas devem exigir que os usuários enviem mais informações para garantir quem tem a idade adequada para acessar determinados conteúdos. Mudanças acontecem após casos de exploração sexual, suicídio e danos à saúde mental. E aí houve então essa pressão por medidas para garantir mais segurança a crianças e adolescentes nessas plataformas, que agora então passam a exigir selfies, tanto para que crianças muito abaixo da idade permitida não tenham acesso, assim como pessoas adultas, até mesmo idosos, como a gente já tem casos comprovados, acabavam aproveitando dessas plataformas para ter acesso ali, um contato com crianças, conseguir conversar através dos chats, pedir fotos, enfim, era um ambiente e ainda precisa avançar ainda mais. Esse anúncio, ele foi feito ali pelo aplicativo de mensagens para games, o Discord. O serviço disse que a partir de março, todos os usuários poderão passar pela verificação ao tentar alterar configurações de segurança ou acessar conteúdos sensíveis em canais e servidores. O YouTube e também a dona do ChatGPT anunciaram em janeiro a adoção também do sistema de previsão que visa identificar menores de idade em todos os países e aplicar proteções adicionais. Além disso, o TikTok também começou a fazer a verificação, mas por enquanto apenas na Europa. A decisão gerou aí, inclusive, a gente lembra que com relação ao Roblox, que passou a exigir essa verificação, gerou protestos virtuais dentro do jogo, com cartazes que se tornaram memes, como "Quero injustiça", como a gente vê nas imagens aí agora, que era justamente as pessoas protestando contra essas medidas de segurança. E a gente sabe que ainda são poucas e que precisa sim avançar, porque hoje nós vivemos em uma era digital, em um mundo que cada vez mais globalizado, as pessoas têm acesso a celular, a smartphone, com acesso à internet, e isso acaba gerando novos tipos de crime, novas modalidades. Assim como a gente avança na tecnologia, os criminosos conseguem também encontrar novas brechas para conseguir, então, cometer esses tipos de crimes que a gente precisa, sim, combater e estar atento. E essa fiscalização, além dos aplicativos e das plataformas, precisa começar também dentro de casa. Certeza, viu, Val? A gente precisa de medidas mais precisas e mais seguras no meio digital, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, né? Tem aumentado, acredito que diante dos pais responsáveis, a preocupação cada vez maior em relação à exposição precoce de conteúdos adultos, de conteúdos de apostas também, porque por muitas vezes a maioria dos joguinhos, né, de internet, também até o próprio canal do YouTube, eles pedem a idade, né? Eles pedem ali, ou você é criança, pedem essa identificação. Mas até que ponto saber que aquilo é verdadeiro ou não, né? A gente consegue por lá ainda algumas regras com um simples toque ali. Com essa identificação biométrica, com certeza vai dificultar, mas acredito que a gente precisa de mais, de muito mais. Porque menina ser menina hoje em dia nasce assim, ó.
sabendo mexer no celular como ninguém. Então, assim, a gente precisa de medidas mais eficazes nesse mundo digital. Inclusive, você trouxe as mensagens aí em relação ao Felca, ele que foi um youtuber muito importante para esse tipo de situação, para que a gente pudesse entender o que vinha acontecendo, né? Para abrir os nossos olhos de verdade com esse tipo de situação. E é lamentável como ele vinha recebendo ameaças, gente, na internet, das próprias crianças, dos próprios jovens, crianças e adolescentes ali, mandando mensagens aí, e-mails para o youtuber, ameaçando o youtuber de morte. Olha a que ponto chegamos. Como se ele fosse o responsável por ter acabado a diversão aí da galera. Gente, que é isso, né? Então a gente precisa ter mesmo pais mais atentos, porque o perigo está aí, o perigo da internet, a gente não pode fechar os olhos. Acredito que por muitas vezes a gente acha que não vai acontecer comigo, não vai acontecer com meu filho, mas tem, gente, acontece. É real e pode estar mais perto do que a gente imagina. Né, Nay? Todo cuidado é pouco. As regras são necessárias, os limites são estabelecidos e ainda assim os criminosos eles irão romper. Então precisa ser uma ação em conjunto. Família, os governantes, a sociedade de maneira geral, denunciando situações que apontam para esse tipo de crime com crianças. Nós temos que tomar, Valdeluz, para nós essa causa e defender as nossas crianças. Veja, o que acontece, Soiane, é que aí, quando você fala dessa questão de o Felca, ele denunciou a situação, apontou o que estava acontecendo e sofreu represária, porque é uma inversão de valores. Nós estamos falhando em ensinar para os nossos filhos o que realmente é correto. Estamos falhando como família nesse ponto. É importante ensinar o que é correto, é importante mostrar o caminho. E todos nós temos um pedaço chamado consciência, que ele te diz exatamente o que é certo e o que é errado. Os adultos, que deveriam ser maduros, deveriam ensinar as crianças o caminho. Mas muitas vezes esses adultos, eles ignoram a sua própria consciência e se comportam como se assim não fossem adultos, assumindo determinados comportamentos. Um pai e uma mãe precisa ter essa lucidez de entender que construir um ser humano também é ensiná-lo o limite, o correto, o que é intransferível, porque você está formando um cidadão. Então, desde pequenininho, a gente tem que ter esse cuidado. Os criminosos, eles não brincam de ser criminosos. Eles não pedem licença, eles invadem. E aonde eles têm oportunidade, eles estão prontos para sequestrar a mentalidade das nossas crianças, abusar fisicamente, mentalmente, em tudo que se pode. O mundo é muito cruel. E nós precisamos investir e fortalecer a ideia na cabeça dos nossos filhos do que é realmente válido e correto dentro do valor que cada família carrega, para que a gente não corra esse risco. Não entregue o seu filho para o celular, não entregue o seu filho para o mundo digital. Os governantes podem criar a lei que for, mas o Estado nunca será uma mãe. A mãe e o pai, a família, é um ponto muito importante nesse acompanhamento. As leis, Soiane, são extremamente necessárias e as punições devem ser extremamente rigorosas. Mas nós precisamos também estar com o nosso olhar cirúrgico na criação dos nossos filhos. É bem isso, né, Nay? Acredito que essas leis começam, inclusive, dentro de casa, estabelecendo ali os limites. É claro que eu acredito que não dá para fechar os olhos e dizer, não vou entregar, não vou dar um celular pro meu filho, não vou deixar ele assistir televisão. Com o mundo que a gente vive hoje tecnológico, não tem como a gente fechar os olhos para isso. O mundo digital tá aí, sim. Então, supervisiona, coloca um tempo de tela, vai lá e saber exatamente o que seu filho está assistindo, não deixa a demanda livre, assistir o que quiser no YouTube, porque ali tem porqueira, viu? Se você não monitora, não sabe exatamente o que o seu filho está assistindo, você acaba numa página aí, meu amor, que aí, quando se vê, já foi. Né? Então, assim, acompanha de pertinho, investiga de fato, conversa com a criança, porque eu acredito que estabelecendo limite e equilíbrio dá até para você assistir, jogar um pouquinho, mas tudo dentro das regras estabelecidas dentro de casa, tá bom? É isso, mas uma medida realmente muito importante para esse avanço digital, né? Dá aquela segurançazinha a mais pra gente que é pai e mãe. Val, muito obrigada pelas informações de hoje. Eu que agradeço, convidar todos a conferir essas e outras notícias acessando o meionews.com, você fica informado das principais notícias do Piauí, do Brasil e do mundo em um só clique. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que já está no vídeo e fique aí atualizado dos principais assuntos. É isso, muito obrigada. E mais informações, mais atualizações, você de casa já sabe, né, onde encontrar.
É só acessar o nosso portal, o Meio News, que você sempre fica bem informado a qualquer hora do dia com a informação sempre na palma da sua mão. Olha aqui o nosso Meio News. Vamos aqui para o nosso destaque de hoje. Suspeito é preso por atirar e queimar corpo em velório em Teresina. Draco revela motivação. É o nosso destaque hoje aqui de polícia no nosso portal Meio News. A eliminação da Sara também é destaque aqui no Entretemeio. Ontem ela foi eliminada com quase 70% dos votos. Vamos trazer tudo sobre isso, inclusive, hoje no nosso Entretemeio. Você gostou da eliminação da Sara? Eu vi pra ir lá em casa, viu? Achei que demorou, inclusive, para sair. Aí tem mais aqui notícias, curiosidades, né, sobre política. E aqui, deixa eu te falar, que nesses destaques é igualzinho como acontece no nosso Instagram, no nosso perfil. Essas bolinhas aqui, ó, são os destaques que te levam para algum grupo aqui da TV, aqui no Grupo Meio Norte. Por exemplo, a gente está aqui no programa, aqui no Revista, mas se você sair de casa e dizer, eu quero continuar assistindo o programa, é só clicar aqui na bolinha, ó, ao vivo. Clicou aqui na bolinha, você já cai direto no nosso canal no YouTube e consegue acompanhar a nossa programação ao vivo.